E aí, pessoal, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. Nós vamos fazer mais uma aula de língua portuguesa hoje. Ela é leitura e interpretação de fanfic, tá? Antes disso, nós vamos relembrar da aula passada. Você lembra o que era fanfic? Então vamos lá. Fanfic são ficções criadas por fãs que utilizam uma história ou personagens de um determinado trabalho já existente para criar sua própria história baseada nele. A história original pode ser um romance, uma série, um filme ou mesmo uma relação entre famosos, tá? É hora da gente conhecer a fanfic, vamos fanficar. Antes da leitura da fanfic, vocês precisam observar a seguinte imagem. Imagem 1. A imagem 1 está relacionada à fanfic que iremos ver nesta aula. A partir da imagem, você tem alguma ideia de qual obra inspirou essa fanfic? Vamos observar então a próxima imagem, a imagem 2. A imagem 2, ela reforça o que você já havia imaginado? Que informações ela acrescenta para identificarmos a obra que deu origem à fanfic que leremos nesta aula? Essa imagem reforça sim a ideia de que temos de qual será a obra que gerou a fanfic que conhecemos hoje. Pois essa imagem é o pôster oficial do filme Cinderela, um filme com direção de Kenneth Branagh, baseado no conto de fadas Cinderela de Charles Perrault. Portanto, ao visualizar o pôster, logo sabemos que a obra que deu origem à fanfic é o conto ou o filme Cinderela, tá? Agora você já sabe que a fanfic foi inspirada na obra Cinderela, vamos conhecer o texto? O título é O Baile de Fantasias da Cinderela. Você vai ler atentamente a história e ao final vai responder algumas perguntas. Você deve ficar atento, dependendo da quantidade de respostas corretas, vamos descobrir o quanto você é fã dessa obra ou se vai ganhar esse título de fã a partir de agora. O texto: O Baile de Fantasias da Cinderela. Certo dia, Cinderela estava escolhendo uma roupa, pois ela iria visitar sua amiga, a Princesa Bela. De repente, ela percebeu uma caixa. Ela era rosa e não era muito grande. A princesa, curiosa, sentou-se e pegou a caixa. Quando a abriu, teve uma surpresa. Disse: "Uau! É a minha antiga fantasia!" exclamou ela e prosseguiu. "Tive uma ideia genial. Vou dar um baile à fantasia." Foi logo tratando dos assuntos da festa: buffet, decoração, convidados e alfaiate. No dia do baile, estavam todos lá: Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela, Fera, Gato de Botas e Aurora. Foi então que apareceu um homem de quase 3 metros de altura. Ele convidou a Aurora para dançar. Ela, por sua vez, ficou meio que desconfiada, mas aceitou o pedido. No meio da dança, o homem alto tropeçou e caiu. Nesse momento, saíram Atim, Zangado, Feliz, Mestre, Dengoso, Dunga e o Soneca. Eram os 7 anões, dando uma de altos. Todos riram e se divertiram muito. Vamos exercitar. Primeiro, vamos responder essas questões com base nesse texto. Por que podemos considerar esse texto como uma fanfic? A resposta é: porque uma fanfic é uma produção textual de ficção feita a partir de uma obra da qual se é fã. Os fãs da obra se apropriam do monte da história ou de seus personagens para criarem narrativas paralelas, ou seja, narrativas semelhantes à original. Segunda pergunta: o gênero fanfic é construído a partir de elementos que constam na primeira obra, da qual o autor é fã. De que maneira a autora desse texto recria a história? A autora elabora a fanfic criando uma cena para a personagem principal do conto Cinderela. A cena é um baile à fantasia. Nesse baile, a autora reúne, além da personagem do conto Cinderela, outros personagens de outros contos para desenvolver a história. Terceira pergunta: todo texto é construído para um interlocutor, alguém que vai ter acesso ao texto. Qual é o público-alvo dessa fanfic? A resposta é: os fãs de contos de fada, mas especificamente os fãs de Cinderela, sejam públicos infantis ou adulto, tá? O gênero fanfic ele apresenta em sua estrutura os elementos que compõem as narrativas. Vamos ver o quadro a seguir, pois dele vamos analisar o texto para identificar esses elementos, tá? Nesse quadro que nós vamos perceber agora, vamos identificar alguns elementos para a gente poder seguir com as perguntas.
Quadro dos elementos da narrativa. Primeiro, os personagens, tá? São as pessoas que estão presentes na história. São chamados de personagens principais ou protagonistas. Mas também existem os secundários e os coadjuvantes, tá? Esse é o papel dos personagens na narrativa. Nós temos o tempo. Determina o período em que a história se passa. Pode ser cronológico, que é quando segue uma ordem de acontecimentos, ou psicológico, que ele não vai seguir uma ordem, uma linearidade. Nós temos o espaço. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Pode ser físico ou pode ser psicológico. Nós temos também o narrador, que pode ser o narrador personagem, que é aquele que participa da história, vai narrar em primeira pessoa, do singular ou do plural. Nós temos o narrador observador, que é aquele que conhece a história de modo que ele vai só observar para relatar os fatos. Ele não participa da história e a narração é feita em terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, ou no plural, eles ou elas. E nós temos também o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história, sabe de tudo sobre os personagens, sobre seus pensamentos e ideia, e pode usar tanto a primeira como a terceira pessoa. E por fim nós temos o enredo. O enredo é o assunto da história que pode ser contada de maneira linear ou não linear. Para formar o enredo, temos os seguintes momentos: a situação inicial, o conflito, o clímax do conflito e o desfecho. Vamos voltar para as perguntas. Pergunta 4. Quem são os personagens principais e os personagens secundários dessa fanfic? A personagem principal é a Cinderela e os demais são Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela, Fera, Gato de Botas e Aurora. Quinta pergunta. Que tipo de narrador nós temos nesse texto? Nós temos um narrador observador, pois ele conta o texto na terceira pessoa. Sexta pergunta. O enredo é curto e gira em torno de um único fato, com ações que encaminham para o desfecho. Descreva resumidamente o enredo, ou seja, os acontecimentos da história, na versão da autora da fanfic. Ela diz assim: Cinderela está se preparando para visitar uma amiga quando teve a ideia de preparar uma festa fantasia. Convidou vários amigos. Esses amigos eram os personagens de outros contos de fada muito famosos. Os 7 anões chegaram à festa disfarçados e foram desmascarados. Todos se divertiram muito no baile. Esse foi o resumo do enredo. Questão 7. No momento inicial, a autora situa o leitor revelando aspectos sobre a personagem principal. O que é revelado sobre a Cinderela? No momento inicial, que é aquele em que há uma tranquilidade e equilíbrio, é revelado que a personagem estava se preparando para uma visita à sua amiga Bela. Estava escolhendo a roupa para usar. Oitava pergunta. Que acontecimento é inserido na história logo após a narração dos acontecimentos do momento inicial? Que marcas evidenciam que o narrador já não está mais narrando o momento inicial da história? Logo depois dos momentos iniciais, Cinderela encontra uma caixa rosa e pequena e tem uma surpresa ao abrir. As marcas que evidenciam que o narrador já não está mais narrando fatos da situação inicial, de tranquilidade, são as palavrinhas "de repente ela percebeu uma caixa". Nessas palavras percebemos uma quebra do momento de equilíbrio. Nesse momento, o narrador não está mais participando, entra o papel da personagem. Nona pergunta. O conflito é marcado por um momento de tensão na história. É o clímax desse conflito, a tensão aumenta. Que acontecimento é esse que acontece? A história ela deixa de ter um certo equilíbrio no momento em que o personagem principal tem a ideia de fazer o baile e gera expectativa nos preparativos. Revela quem são os convidados. Logo depois tem um momento de tensão, com suspense, com a chegada de um homem de 3 metros de altura, que convidou a Aurora para dançar. Então esse é o clímax da história. 10ª. Que fato indica que a história está chegando ao fim? Como é que foi o desfecho? O que indica que a história está chegando ao fim é a descoberta de que o homem alto era na verdade os 7 anões, o Atim, o Zangado, o Feliz, o Mestre, o Dengoso, o Dunga e o Soneca. A autora optou por um desfecho inusitado, inesperado, para sua fanfic. Na 11. Podemos afirmar que a linguagem predominante dessa fanfic é o quê? Mais formal ou mais informal? Acertou quem disse mais informal, porque ela é mais do seu dia a dia, ela é mais próxima de você. 12ª. Observe as marcas temporais presentes no texto e responda.
O tempo em que acontece essa narrativa é breve ou longo? Alguns exemplos de expressões que indicam tempo no texto são certo dia, de repente, quando abriu foi logo tratando dos assuntos da festa, no dia do baile. Isso indica que o tempo dessa narrativa é breve. 13ª. Em que espaço ocorre a história? Tudo indica que a primeira parte se passa na casa da Cinderela, pois ela aparece separando roupas para uma visita a uma amiga. E logo depois, o baile ocorre em um buffet, pois o narrador conta que Cinderela começou a preparar os detalhes da festa, inclusive o buffet. Depois de todas essas perguntas, essas 13 perguntas, você vai fazer uma análise para você. Dessas perguntas, quantas você acertou? Se você acertou até 3, você é um fã iniciante de Cinderela. Se você acertou até 6, você é um fã intermediário. Mas se você acertou tudo, você é um super fã desses contos de fada, principalmente de Cinderela, tá? Vamos lembrar uma coisa importante. A fanfic, o baile de fantasias da Cinderela, ele foi publicado em um blog. Mas fique atento, existem diversos sites na internet onde podemos ler e até postar fanfics de forma gratuita, tá? Nós temos o fanfiction.net, nós temos o Fanfics Brasil, os feedbooks e daí por diante. São infinitos blogs e sites que você pode ler outras fanfics e publicar a sua própria fanfic. Essa foi a aula de hoje. Para mais aulas, outras coisas que vocês queiram aprender, é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.